Em nome do Senhor. Somente Jesus Cristo, maravilhoso, conselheiro, amigo, somente Ele, o verdadeiro amigo, a qual nós podemos se agarrar, a se chegar até Ele. Quero saudar a todos os ouvintes deste som e os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Glória a Jesus. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, quero deixar aqui alguns versículos bíblicos onde se encontra no livro de Romanos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 13. Romanos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 13, que nos diz assim a palavra de Deus: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não pergunteis em teu coração quem subirá aos céus, isto é para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá o abismo, isso é para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz a palavra que está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com o teu coração, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que o invocam, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados ouvintes da palavra de Deus, antes, meu amado, da gente meditar um pouco nesta passagem, eu quero falar algo para você, a qual a Bíblia diz que você é um bem-aventurado por estar ouvindo estas palavras, pois a palavra de Deus vem nos falar, ao profeta Amós vem nos dizer que o Senhor diz no capítulo 8 do versículo 11, que o Senhor diz: eis que enviarei fome e sede nesta terra, não a fome de um pedaço de pão e nem uma sede de beber um copo com água, mas sim de ouvir estas palavras. Então, meu querido, por isso que a Bíblia vem dizer que você é um bem-aventurado por estar ouvindo estas palavras. O profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Pois o Senhor, meu amado, ele nos diz na sua palavra: se chegais até a mim, que eu chegareis até a vós. Se você, meu amado, está ouvindo
este som. Se você, meu querido, não se achegar até a Deus, de maneira alguma Ele vai chegar até a você. Pois a Bíblia diz que o Senhor, Ele não está com a mão encolhida que não possa salvar, e nem com seu ouvido agravado que não possa ouvir. Mas o que tem afastado o homem de Deus é os seus pecados. Mas esta noite eu quero começar a lhe dizer, meu amado, que você tem mais uma oportunidade de se achegar até a Deus. E esse texto, meu querido, a qual nós lemos no livro de Romanos, capítulo 10, do versículo 1 ao 13, Paulo vem falar para os romanos a respeito dos judeus, aonde ele começa a dizer para os romanos que a boa vontade do seu coração e a sua oração a Deus é que eles venham a ser salvos. Aonde Paulo orava a Deus pelos judeus para que eles viessem ser salvos. E ele diz: porque eu dou testemunho deles, porque eles têm zelo pelas coisas de Deus, mas sem entendimento, se sujeitando à sua própria justiça e não à justiça de Deus. Pois os judeus, meus amados ouvintes da palavra de Deus, eram homens religiosos, homens que achavam que iria ser salvo somente porque eram homens religiosos, somente porque vivia debaixo de uma lei, a qual no seu entendimento, se sujeitando a seus próprios pensamentos e não os pensamentos de Deus. Aonde a Bíblia diz que, aonde o Senhor vem nos falar que os pensamentos do homem não são os seus pensamentos, porque Deus, meu amado, aonde Deus, as coisas de Deus são ao contrário das coisas do mundo. Então Paulo, ele falava para os judeus que a vontade do seu coração era que Deus tivesse misericórdia deles, que eles viessem a vir ser salvos. Mas interessante, meu amado, que ele segue falando. Paulo continua dizendo que se o homem para ser salvo, não cabia a ele dizer quem desceria à sepultura ou quem será salvo, mas sim cabe a Cristo. Mas no versículo 8 em diante ele diz: porém que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Somente o que Paulo quer dizer aqui, meu amado, para mim e para você, é que o homem, ele não vai ser salvo somente porque ele é religioso, não. E o homem só vai ser salvo se ele confessar com a sua boca o Senhor Jesus, Cristo de Nazaré, como Senhor e Salvador na sua vida. Infelizmente, meu amado, muitos que aqui se encontram esta noite, muitos que estão ouvindo esta palavra, acham que vai ser salvo somente porque é um homem ou uma mulher religiosa. Mas a Bíblia vem dizer, meu querido, que todos de nós pecamos e desconstituídos estamos da glória de Deus. Pois a Bíblia vem dizer que por causa da desobediência de um homem, lá no jardim do Éden, veio o pecado no mundo. E através do pecado passou e veio a morte. Então, meu querido, todos nós necessitamos da graça de Deus. Porque nós, antigamente, nós quebramos uma aliança com o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, Ele veio a este mundo para renovar e fazer uma nova aliança. Porque nós somente seremos salvos se nós fizermos essa aliança com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que a salvação é um dom gratuito de Deus. A Bíblia vai falar no livro de Éfesos, capítulo 2, do versículo 8 em diante.
Porque a salvação é um dom gratuito de Deus. Ela não vem de vós e nem das obras, mas sim somente de Jesus Cristo de Nazaré. Ela não vem de mim, meu amado. A salvação, ela não vem de você. A salvação, ela não vem do pastor. A salvação, meu querido, ela não vem do padre. A salvação, ela não vem de religião nenhuma. Somente de Jesus de Nazaré. Somente através de Jesus. Pois a Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo 4, no versículo 12 em diante, aonde a palavra do Senhor nos confirma e diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente por Jesus. Somente Jesus, ele pode te dar a salvação. Pois esta noite, meu querido, como aqui já foi louvado o hino da harpa, como aqui a palavra de Deus está sendo pregada, ministrada ao teu coração, e eu creio que Deus já tem falado o teu coração esta noite. Você tem, meu amado, essa rica oportunidade de mais uma vez de confessar o nome do Senhor Jesus Cristo e voltar a nova aliança com Deus. Mas talvez, meu querido, você se pergunte: mas irmão, por que eu tenho que confessar o nome do Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Pois a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 10, no versículo 32: porque todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus aqui na terra, perante o homem, naquele grande dia, eu também confessarei perante o meu Pai. Mas aquele que me negar aqui na terra, perante o homem, naquele grande dia, eu também o negarei. Então, meu querido, você que está ouvindo esta palavra, você, meu amado, que tem privilégio de todos os sábados estar ouvindo a palavra de Deus, abra a sua mente para estas palavras. Entenda que o homem só vai ter salvação através de Jesus. Entenda que não é pela justiça, não é por força e nem por violência, mas sim pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pois a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pois quando você ouviste a palavra de Deus, não endureça o seu coração. Abra o seu coração, meu amado, esta noite, porque o Senhor, ele quer fazer uma nova aliança contigo. O Senhor, ele te chama. O Senhor, esta noite, ele quer te tirar do lamaçal do pecado. Talvez você ache, meu amado, que vocês têm uma boa vida. Talvez você ache, meu querido, que você está fazendo o que é o correto aos seus olhos. Mas a Bíblia diz no livro de Provérbios: há caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas são caminhos que conduzem ao homem à morte. Porque só quem tem o caminho da vida eterna é Jesus de Nazaré. Então, meu amado, esta noite, que Deus lhe abençoe, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.